Nesse painel nós vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal e a sua participação, a sua visão no campo do direito educacional. Vale lembrar que o nosso Supremo ele foi implantado no Brasil assim que tivemos a nossa chegada da família real. Não com o nome Supremo ainda, mas tínhamos através de D. João VI, que ainda não era D. João VI, era só um príncipe regente, nós tivemos o surgimento do primeiro órgão judiciário em terras brasileiras. Antes tudo dependia, naturalmente, da corte portuguesa, mas tivemos aí, com a vinda da família real, tivemos a implantação no Brasil de um órgão que vigorou durante todo o período do Brasil Império. Mas o marco referencial mesmo aconteceu há 120 anos atrás, com o surgimento do Supremo, com essa composição, com essa disposição, como a Suprema Corte, como alguns países chamam, e esse surgimento realmente oficial aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1891. Completamos agora 120 anos. A Constituição Republicana consagrou o direito a uma corte superior que legislasse, na realidade, julgasse os princípios constitucionais e todo esse papel que até hoje é exercido. Obviamente que tivemos alguns momentos infelizes, o Supremo chegou a ser fechado por um presidente na época do governo militar, mas temos hoje o Supremo bastante discutido, bastante questionado em algumas decisões, mas temos um Supremo que representa um marco referencial de análise das questões constitucionais. O poder, a função do Supremo é velar pela Constituição. E temos aí, no campo educacional, várias decisões, inúmeras ações diretas de constitucionalidades e outros tipos de ação que versam sobre educação. Direito a assegurar o direito universal à educação, tem sido patente isso. E mais recentemente, o que tem ocorrido pelo Supremo são questionamentos de competência de estados, municípios para legislar sobre a educação. As normas gerais de educação são privativas do governo federal. Alguns estados, entretanto, eles legislam, e essa legislação tem sido derrubada na quase totalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Quem pode questionar uma ação de constitucionalidade? Normalmente as confederações. No campo da educação, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino é a entidade máxima do setor educacional privado e que tem ido ao Supremo frequentemente e tem ganho praticamente todas as questões que envolvem esse ponto de competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de educação. Então, tivemos aí recentemente decisão, por exemplo, sobre ensino domiciliar, que o Supremo entendeu que é possível, mas tem que existir uma legislação federal. Tivemos legislação sobre as entidades filantrópicas também estabelecida nesse processo, mas nós temos aí, tivemos demandas aí sobre preços no governo de Estado, legislando sobre desconto de mensalidade escolar. O Supremo quase derrubou, quase todas, ainda tem algumas para julgar, mas nós temos algumas questões que o Supremo tem ido até além da lei. Mais recentemente, um decreto baixado pela Presidência da República sobre educação especial foi objeto de um questionamento e o Supremo suspendeu a eficácia de um decreto, o que não é comum, normalmente ataca mais as leis. Mas por conflitos que existiam com a legislação federal, houve entendimento da suspensão feita pelo Supremo. E temos aí outras questões que estão na pauta. Nós temos matérias que se arrastam durante muito tempo. O grande mágoa que se tem é que demora muito para ver o julgamento. Nós tivemos, por exemplo, um julgamento de uma ação de inconstitucionalidade sobre uma lei do Distrito Federal que foi apresentada pela Confederação há 18 anos
e ela teve uma liminar favorável, mas só 18 anos depois houve o julgamento do mérito que confirmou a liminar. Ainda bem que tinha sido concedida a liminar, porque 18 anos depois para ter uma decisão tá de convir é muito tempo. Com toda a carga que existe, são 11 ministros do Supremo, eles têm uma sobrecarga grande, tem assessores, tem muitos que preparam toda uma legislação, mas o que tem que convir é que a justiça tem que ser urgente. Não podemos ter demora muito grande para ter decisões. E essas decisões, elas são normalmente tomadas por um ministro que está ali naquele momento de plantão, defere ou indefere uma tutela antecipada, uma liminar, ou então vai para julgamento de mérito e aí você não tem perspectiva de quando isso vai acontecer. O que é certo é muito bonito, você que já participou, já defendeu, já foi ao Supremo, já botou a toga, já foi ao público, mas você vê que existem hoje as transmissões, inclusive feitas pela TV Justiça, mostra realmente que existem muitos debates, muitas questões políticas, muitas divergências políticas, até mesmo pela composição do Supremo. Mas, apesar desses aspectos que estão muito em evidência hoje, na própria imprensa, na própria sociedade, o Supremo é um órgão a ser respeitado e no campo da educação ele tem até se comportado muito bem em termos, apreciando, mesmo com a morosidade costumeira, mas apreciando as questões sensatamente, boas decisões têm ocorrido, os acordos são consistentes, há o direito à sustentação oral, para todo princípio normal num país democrático de defesa dos interesses da educação, tanto das entidades mantenedoras, tanto dos alunos, tanto dos professores, dos profissionais da educação, mas o Supremo tem realmente essa missão. A composição do Supremo que muda gradualmente, mas muda normalmente só pelas vagas ou por falecimento ou pela aposentadoria, mas temos aí perspectivas de mudança nesses próximos meses, já de mais algumas transformações. Agora, a nomeação dos membros do Supremo pelo Executivo, respaldado pelo Legislativo, sempre traz dúvidas sobre o não envolvimento político dos seus magistrados. Mas isso é uma outra questão que não é objeto da discussão de direito educacional. No campo do direito educacional existem bons livros relatando essa atuação do Supremo no campo da educação, pesquisas têm sido feitas, hoje na página do Supremo é perfeitamente possível se acessar, pesquisar, conseguir levantar dados, mas é importante que se registre desse encontro. Tivemos um primeiro momento onde o nosso querido desembargador Sérgio André Ferreira fez uma bela exposição sobre os direitos constitucionais, e esses direitos constitucionais são acompanhados, velados pelo Supremo Tribunal Federal. Teremos na sequência outros colegas que vão falar, mas nós queremos nos despedir aqui de vocês, esperando que tenha sido um momento de reflexão sobre o Supremo no campo do direito educacional.